que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Nós queremos discutir, a questão... Eu, quando cheguei na presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10. Ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. Por que o preço da carne que caiu 30%? É importante lembrar que em 2023 a picanha caiu 30%. É importante lembrar. Ela voltou a subir por quê? É apenas a exportação? É a questão da matriz, porque todo ano que você mata muita vaca, porque você cresce as exportações, no ano seguinte, 1 ano e meio depois, você não tem bezerro para matar, então aumenta o preço da carne. Então eu quero saber, se eu souber, a gente pode tomar alguma medida junto, com os empresários para a gente fazer com que o mercado volte à normalidade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos um especialista no setor de carnes, o Fernando Iglesias, que é analista das safras e mercado. Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. Vamos explicar, sim, para o nosso telespectador o que é o ciclo pecuário e como que isso impacta na formação dos preços da arroba. Exatamente, a gente viu aí o presidente Lula falando sobre o ciclo da pecuária e de que forma o abate de matrizes pode ter impactado nesse aumento dos preços para o consumidor. Fernando, como que você explicaria essa alta das carnes para o consumidor final? Bom, vamos desmembrar isso por partes, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que 23 e 24 foram anos que, de fato, se abateu muita fêmea, muitas matrizes foram abatidas aqui no Brasil. Nós temos essa percepção, isso vai gerar um gargalo de oferta, mas nós ainda não estamos sentindo efetivamente essa inversão do ciclo. Tanto que 2024 foi um ano marcado pelo maior abate da nossa história. Então, nós tivemos uma grande quantidade de carnes no mercado brasileiro no passado, e nesse início de temporada, a oferta está equilibrada, não está faltando ainda animais. Tanto que nós estamos vendo os preços da arroba caírem nessa segunda quinzena de janeiro. Então, os efeitos desse abate de matrizes nós vamos ver esse ano, mas mais adiante. O que está puxando realmente os preços do boi e da carne bovina aqui no nosso mercado, principalmente em 2024, foram as exportações. As exportações, sem dúvida alguma, foram o grande vetor de alta dos preços ao longo da cadeia pecuária em 2024 e vão continuar ocupando um papel muito importante agora em 2025, uma vez aí que o Brasil é a melhor alternativa global para fornecimento de carnes. Então, basicamente, o nosso grande fundamento para a alta dos preços do boi ano passado e essa firmeza, pelo menos na primeira quinzena de janeiro, são as exportações. Fernando, você está citando então para a gente que as exportações elas são os principais, o principal fator para essa alta no mercado interno. Detalha para a gente o que acontece quando a gente tem um bom número, um número expressivo de exportações de vendas externas. Bom, basicamente para qualquer commodity agrícola, quanto mais você exportar, menor vai ser a sua oferta no mercado interno. Então, quanto mais você exporta, menos produto fica aqui para o consumidor brasileiro. O que isso representa? Esse ano, por exemplo, nós já estamos estimando um novo recorde de exportação de carne bovina. O Brasil segue como melhor alternativa global. Nós estimamos que em torno de 40% da produção brasileira de carne vai ser destinada às exportações. Portanto, vamos ter uma oferta bem menor. Aí, em 2025, aí sim nós temos que somar com essas questões que envolvem ciclo pecuário, essa oferta menor das categorias de reposição, vai estimular o pecuarista focado em cria a segurar as matrizes, a segurar essas fêmeas ao invés de mandá-las para o abate, como fez em anos anteriores, e por conta disso vai aumentar aí essa propensão a altas ao longo da nossa cadeia pecuária. Então, esse ano nós vamos ter dois vetores de alta muito importantes dentro do mercado do boi. Exportações que vão seguir muito aquecidas e esse processo de inversão de ciclo pecuário, que aí sim nós vamos conviver com a elevação dos preços ao longo de toda a cadeia pecuária. Então, diante desse cenário que você está mostrando aqui para a gente, dá para ter uma projeção do preço das carnes, das principais carnes, no bolso do consumidor final, agora em 2025?
Bom, nós já estamos num período, agora no momento, em que a população já não tem muitas condições de absorver novos reajustes aí da carne bovina. Ela já está priorizando o consumo de outras proteínas mais acessíveis, exemplo da carne de frango, do ovo, dos embutidos. Essa dinâmica tende a se manter no decorrer dessa temporada. Tem um certo limite que você tem que estipular aqui em relação ao preço da carne bovina, e o baixo poder de compra da população brasileira vai fazer com que a prioridade seja o consumo de proteínas mais acessíveis. Vamos ter uma grande produção de carne de frango e de carne suína nessa temporada, que ajuda, né, a mitigar os efeitos dessa alta da carne bovina. Agora, olhando do ponto de vista do pecuarista, ele aponta que vai acabar ganhando mais nesse ano? Olha, os preços da arroba devem sim estar em patamar mais alto nessa temporada, mas não quer dizer que a lucratividade vai ser maior se comparado ao ano passado. Nós temos que lembrar aqui uma questão muito simples. A reposição, que é o principal custo da atividade pecuária da engorda, né, que nós temos cria, recria e engorda, o principal custo é a reposição, ele vai estar mais caro agora em 2025, justamente por essa oferta mais restrita de bezerro dessas categorias mais jovens. Então, basicamente, nós vamos conviver aí com espaço para a alta dos preços de todas as categorias, mas as margens podem, de fato, ficar um pouco mais apertadas se comparado a 2024, mesmo com preços da arroba em alta no decorrer de 2025. Tá certo, Fernando. Queria agradecer a sua presença aqui no RN. Eu conversei com o Fernando Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Sempre um prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui no Canal Rural. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.